Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. As leituras de hoje começam com a frase emblemática: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Está vendo como o caldo para nosso lado vai entornar? Ou não? Vai. Ai dos pastores. É claro que Deus vai dando um espaço, um tempo, vai tolerando os erros, às vezes de pastores que erram gravemente, esperando que se convertam. Mas a primeira coisa que nós temos que pensar é que cada ovelha tem um pastor que merece. Em que sentido? As ovelhas têm que ter uma vida de oração profunda para que Deus mande pastores. É um mistério, né? Deus que nos criou sem nós, não pode nos salvar sem nós. Santo Agostinho. Deus quer suscitar pessoas, assim como Jesus chamou os apóstolos, hoje Deus suscita pastores para apontar o caminho e não deixar dispersar o caminho. Contra o lobo. Quem é o lobo? Quem? Demônio, Satanás. O pastor está o tempo inteiro lutando contra Satanás, contra o demônio. E isso tem um preço. À medida que o pastor vai lutando para salvar as ovelhas, ele vai criando inimigos. Não é assim que aconteceu com Jesus? Até culminar na morte do pastor. Ou não? Então vamos lá. Qual é o meu destino final? O céu. E antes? Ser morto pelo lobo. Ou não? Ser morto pelo lobo. Se eu continuar a lutar contra o lobo, sendo fiel aos mandamentos de Deus, mais cedo ou mais tarde ele vai me matar. Porque o servo não é maior que o Senhor. Ou uma morte de derramamento de sangue, ou, no caso dos pastores, é muito nítido que a própria doença que vai ter é por uma ação satânica. Como tantos santos tiveram doenças muito sobrenaturais. Até a morte. Agora eu pergunto, a morte do pastor que lutou contra o lobo é uma derrota? Não. Não é uma derrota. A morte do pastor que foi fiel é uma vitória contra as nossas paixões, contra a soberba, contra a busca do poder. A derrota de Satanás se dá quando você dá a vida pelas ovelhas. Assim como Jesus, aparentemente não ter morrido como um fracasso, aparentemente ter morrido como um fracasso, na verdade, era a vitória final contra o demônio. Porque ele se deu, ao contrário de Lúcifer, que não quis nem sequer prestar cultos ao seu Senhor, por amor próprio. Jesus, que se encarna e é o próprio Deus, tem todas as honras, simplesmente dá a vida pelo povo. Isso é a derrota final de Satanás. Por isso que Nossa Senhora pisa na cabeça, porque foi ela que gerou o nosso Salvador. Ela é mãe de Deus. Ora, nesse caminho contra Satanás, é fácil do pastor desistir.
com as provações que ele sofre. Calúnias, perseguições. Alguns são até sequestrados, como na Nigéria, países comunistas, como China. Na época que eu estava em Roma, tinha amigos que tinham bispos presos há 17 anos na China. Presos. Quantos bispos presos no Vietnã? Laos. Em todos os países ateus, em que o comunismo, e por isso nós temos aqui no Brasil um combate contra isso. Quando o pastor diz que se deve combater pessoas que apoiam matar crianças no ventre, como o aborto, que é o maior dos crimes da humanidade, que gera até excomunhão na igreja, porque é o mais indefeso dos indefesos. Contra pessoas que apoiam coisas contra a família, contra a vida em geral, a moral, contra a liberdade religiosa. Estão obrigando agora médicos a não ter objeção de consciência. O mundo se volta contra a igreja. Um pastor que fala a verdade é quem tem discurso de ódio. Porque na verdade o pastor tem que deixar fazer o que quer. Dispersar as ovelhas. Não existe mais verdade. Falar a verdade é uma violência. Cada vez mais a sociedade, com a ação de Satanás por trás, que é o pai da mentira, e usando bilionários que se acham que amanhã vão ser comidos pelos vermes, mas que investem bilhões de dólares em tantos meios de televisão. Hoje não tem mais como deixar uma criança ver uma televisão, um jornal, um desenho. A Disney, todos tomados por ideologias para destruir a sociedade, que por trás de tudo isso, por trás do apoio ao aborto, feminismo, comunismo, LGBT, que acham que porque amam, não, o que eles querem é que a população diminua para que eles possam dominar. É isso que eles querem. Porque nos países comunistas, eles matam pessoas homossexuais. Quem é que cuida do homossexual quando ele está doente ou depressivo? Quem? A igreja, que eles falam que é preconceituosa. Mas quando o homossexual não serve mais como massa de manobra, eles descartam. E é por isso que o pastor deve bater o cajado, mesmo que seja morto um dia, por esses globalistas que estão me assistindo hoje, que estão me colocando como inimigo deles. Porque eles pensam que aqui é o céu, e o meu céu não é aqui, o céu é o céu lá, né? Eu preciso morrer para ir para o céu. Se eles me matarem, vai ser uma facilitação, né? Vai ser um empurrão para o céu. É preciso que haja pastores que apontem o caminho. Doa quem doer. E é claro que aquele povo que se adere à verdade sente uma paz. Olha o que diz aqui Deus contra os maus pastores. Colocarei bons pastores, novos pastores que apacentem, para que as ovelhas não sofram o medo e a angústia. Quando um pastor está aqui para não deixar ninguém com raiva, comer um bolinho na casa de cada um, né? Um almocinho aqui, uma jantinha, um cuti-cuti-cutizinho de cá, de lá, sem mexer com ninguém. Eu não quero entrar nesses assuntos. As ovelhas vão ficando sem referência de verdade e começa a ter medo e angústia diante do sofrimento. Sabe o que uma coroinha hoje me disse? Desse tamanhozinho. A filha da Santiago tem quantos anos, a mais velha? 8. Acabou a missa e eu falei que o padre que eu caminhava para ser morto, acabou a missa lá no final, ela chegou em mim e disse: Padre, se o senhor for morto, nós todos morreremos com o senhor, daremos a vida. 8 anos de idade. 8 anos.
A verdade liberta. A verdade te dá força. Não deixa você com medo e angústia. As ovelhas que estão sem pastor ficam angustiadas. Quantas e quantas pessoas, depois de irem 2 padres que falam, pode usar DIU, pode fazer isso, me procuram. E eu pergunto, por que você já não ficou com a opinião? Porque eu não tinha paz interior. Meu coração estava inquieto ainda. Não adianta. Eu não estou aqui para dizer a minha verdade. Eu estou aqui para dizer a verdade da igreja. Se a igreja for contra o que eu falo, eu não posso falar aquilo. Às vezes tem gente que fala assim, padre, abre mão disso para mim. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho o poder de abrir mão da verdade. Porque a verdade é Cristo, já foi revelada. Existem coisas, sim, né, que às vezes são possíveis, 2 coisas que a igreja permite, mas aquelas coisas mais essenciais da vida, não. A igreja não é que, quando pergunta se a igreja aprova homo ou hétero, a igreja vai ensinar o que é o sexo na igreja. O sexo é doação para uma vida. Tudo que é ao contrário disso, escraviza. Ninguém foi feito para usar o outro. Por isso que tem pessoas que foram abusadas na infância, nem coisas muito graves, mas ficam com trauma a vida toda, justamente porque a questão sexual é uma entrega da alma, por isso que fere profundamente, e por isso que o pastor não pode recuar na pureza, na fidelidade no matrimônio, na necessidade dos sacramentos. O que dá força para nós continuarmos? Os sacramentos. Os sacramentos, aqueles que a confissão, a missa, a comunhão, são esses sacramentos que nos dão força para ir contra a corrente. Quantas e quantas calúnias, quantas e quantas manchetes de jornal recebi no mundo, do Brasil. Xingamentos. Se fosse sem Deus, eu estaria depressivo. Mas cada vez mais estou mais feliz. Mais me achando indigno de tamanha honra. Bem-aventurados os caluniados, perseguidos, porque deles é o reino dos céus. E Deus sempre manda alguém. Ontem mesmo, nós estamos com 10 casamentos esse mês. 10. E tem mais um aí na mira, né? Acabamos de resolver mais. Deve ser 11 casamentos. Só esse mês. Só esse mês. Porque eu não abro mão. Depois você... Não, agora. E se você morrer? Vamos casar, né? Ontem teve a missa, um casamento. Depois eu tinha o aniversário do meu padrinho, depois o curso bíblico. E no intervalo eu fui na secretaria. E tinha um senhorzinho que eu visitava na cadeia, que usa crack e estava bêbado. Que estava cagado. E eu entrei na secretaria, rapidamente, para ir no meu tio. Eu ouvi, uai, Alessandro, você está aqui? Tô aqui desse jeito. Aí eu abracei ele e falei, Isabélia, arruma aí que eu vou no aniversário do meu tio e já volto. Aí quando eu fui virando, ele gritou assim, e o senhor vai me deixar assim, desse jeito? Na hora eu vi que era a voz de Cristo. Aí eu virei e falei, Isabelle, compra uma roupa. Não tinha roupa que servia, ela era pequenininha. Compra a roupa para ele lá e eu vou dar um banho nele. Na hora que eu estava dando um banho, com a minha mão cheia de cocô, minha mão estava amarela com o sabonete, né? Ele disse assim, Padre Pablo, de médico a sacerdote, pela sua humilhação, ganharás os reinos dos céus. Quando nós dois estivermos diante do trono, tudo será diferente. Bêbado, usando crack. Um médico que põe a mão no cocô, ele continuou. E depois ele falou para a Gislene, que eu já pedi, depois do banho, deixei ele lá um pouquinho, ele queria que eu examinasse, me examina, estou doente, né? Dei um remédio para acabar a diarreia, e depois entreguei para uma da pastoral da sobriedade, que eu tinha aqui no aniversário. E ele disse para ela também, conheço o Padre Pablo há muito tempo, não sei se a Gislene está aí, e ele ganhará a salvação. Isso é porque Deus vem, era o único
poucos minutos que eu tinha entre o casamento e o almoço. E ele veio ali. O senhor vai embora e me deixar desse jeito? Né? Me deixar desse jeito? Como assim? Justamente são esses sinais que nós temos que ficar espertos. Porque Deus está dizendo, vai, existe um prêmio, mesmo que você morra. Mesmo que te matem. Ou te matam derramando sangue, ou te matam na calúnia. Porque a calúnia é morte da honra. A calúnia é matar a honra. Por isso tem um juízo final. Um dos motivos do juízo final, tem 2 juízos, é restabelecer a honra dos caluniados. Porque aqueles que querem a verdade se sentem tocados, mudam de vida, têm alegria, têm paz, mesmo com sofrimento exterior. Mas aqueles que não querem mudar de vida, começam a jogar pedra, porque incomoda. Incomoda a verdade, onde quer que esteja. Incomoda. E o pastor tem que ser aqui. Quantas e quantas pessoas eu já atendi logo depois que eu descobri que me caluniaram. E calúnias graves. Passado alguns dias estava lá para eu atender. Porque o pastor tem que estar acima da honra humana. Isso é fácil? Não. Por isso que o povo tem que rezar. O mosteiro do diácono, eles fazem a Passio Domini, que teve aqui um tempo, né? Depois acabou que das 9 à meia-noite da quinta-feira, na agonia do horto, e de meio-dia às 3 da tarde, quando Jesus morreu, em expiação primeiramente aos pecados dos maus pastores, que deixam as ovelhas se dispersarem. Por que nós temos hoje ainda, graças a Deus, um público bom na missa? Porque eu bati sempre o cajado, que missa dominical não se troca por nada. Não se troca por nada. Senão, estava um fazendo a pamonhinha, o outro jantando com a mamãezinha, o outro no Caiapozinho, no Rio Clarozinho, na Araguaia, e nem aí para a missa dominical. Como se Jesus fosse o último dos últimos lugares. Todas as missas que eu pergunto para as crianças, o que elas aprenderam na missa, alguém fala, não colocar Jesus em segundo lugar. Hoje não foi diferente. Não colocar Jesus em segundo lugar. O pastor é vítima da vida, mas precisa do suporte, e não só do suporte de oração, mas o pastor hoje, como nós somos poucos, né? A messe é grande, são poucos os operários. Nós precisamos que vocês também assumam a identidade de batizados, que é lutar pela verdade. Quando disserem, o padre Pablo é doido, é radical, digam, o que é que ele falou, que não é a igreja que ensinou? Você quer que eu fale onde está no catecismo? Ou no documento da igreja? Porque se não tiver, nem eu acredito nele. Ele não é a minha última referência. Eu não sou um pastor que nasceu ontem, fundou a minha igreja. Por isso que eu estou sendo transferido e tenho que ir, para não fundar uma igreja outra. Não é verdade? Até fiz a proposta, mas ninguém ia na minha igreja, né? Ou então eu tenho que matar para ver se ressuscita no terceiro dia para abrir outro, para fundar outra igreja. Mas por quê? Por que eu tenho que ir? Para manter a unidade de uma igreja que está acima de mim, que eu não tenho direito de mudar. Assim como a liturgia aqui, como é a Santa Missa, eu não posso ficar mudando. Quantos e quantos problemas de pastores que mudam na hora do batismo. Inclusive eu quero que vocês fiquem espertos. O pastor tem que ler o que está lá. Eu te batizo. Teve um padre brasileiro que foi para os Estados Unidos e colocou, a comunidade te batiza. Nossa, por que tem que ser eu te batizo? Porque é Cristo que batiza. É inválido. Pastores que querem inventar a sua própria igreja dentro da igreja católica. Eu tenho que seguir a igreja. Eu tenho que obedecer a igreja. Eu tenho que amar essa igreja. Tem pessoas dentro
que não estão seguindo o que Jesus tem, várias. Eu também sou perseguido dentro da igreja. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Dentro da igreja eu sou perseguido, caluniado. Dentro da igreja. Mas eu amo essa igreja. Porque esses que caluniam, esses que mentem, estão desacoplados da verdade. E vão responder diante do pastor do juízo final. E aqueles que estão lutando pela verdade, receberão a coroa da glória. Rezem, sim, para que haja sempre pastores fiéis. Para que vocês, ovelhas, nunca fiquem com medo e angústia da mentira. Viver nesse mundo terrível, cheio de mentira, no sofrimento e na morte, só dá medo e angústia. Mas quando você encontra a verdade, e você se adere a ela, você recebe uma força extraordinária, e o céu se abre, que não tem nada no mundo que te faz aterrorizar. Por isso que essa coroinha chegou em mim e disse: nós morreremos com o Senhor. A morte já não tem mais seu temor. Porque a verdade é uma alegria que brota de dentro. Por isso que eu vivo o celibato com alegria. Não é com opressão da igreja, como dizem por aí. A igreja é opressora. Não, é com alegria, livre. Eu vivo o celibato livremente, com amor, até o último suspiro. Enquanto eu estiver rezando e buscando a verdade. Espero que vocês rezem por mim, por todos os pastores, para que vivam a verdade. Ai dos pastores que têm vida dupla. Ai dos pastores que caluniam, que têm inveja dos outros, ao invés de melhorar a si mesmo. Responderão no juízo final. Isso é o que está dizendo hoje. Mas se tem um pastor mau, reze por ele. Assim como o moceiro faz a Passio Domini para a nossa conversão. Porque eu também tenho os meus pecados que eu tenho que lutar todos os dias. A minha miséria, que eu coloco na misericórdia divina, e Ele me dá a graça, né? Para viver a cada dia. Amem a igreja, mesmo com o erro dos pastores. Muitos decepcionam, a mim também. A mim também, que estou dentro. Mas a igreja está acima. Não joguem a criança junto com a água suja, não é isso que falam? Segura a criança e joga a água suja fora. A criança é a igreja de 2000 anos. Imaculada, santa. Se eu erro, não é a igreja. Eu que dei as costas para ela. Se eu acerto, é a igreja. Ela me deu a graça para segui-la. E assim, vamos chegar até o juízo final. Cheios de esperança. Sem angústia e sem medo. Maranatá, vem Senhor Jesus. Estamos prontos. Pode vir agora. Confessado, comungado. Lutando pelos mandamentos. Fazendo caridade. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Senhor,